Olá minha gente, hoje estarei trazendo mais um vídeo, e dessa vez será se George Washington fosse brasileiro. Agora irei explicar as alterações. É capaz que os Estados Unidos percam a guerra de independência. No início do século XVIII, o governo português estava incentivando a imigração de colonos europeus para suas colônias no Brasil, especialmente em áreas economicamente estratégicas como Minas Gerais, que estava em plena expansão devido à mineração de ouro. O governo português oferecia vantagens como concessão de terras, apoio financeiro e isenção de impostos para colonos qualificados que desejassem se estabelecer no Brasil. Augustinho Washington, buscando novas oportunidades, viu nesses incentivos uma chance de prosperidade. Minas Gerais estava emergindo como um dos principais centros de mineração de ouro do mundo. As histórias de riqueza e prosperidade atraíram muitos imigrantes, incluindo a família Washington, que buscava melhorar suas condições de vida e aproveitar as novas oportunidades econômicas. Augustinho Washington e Mariba Washington decidiram emigrar para o Brasil em 1730, atraídos pelos incentivos do governo português. Ao chegar ao Brasil, a família Washington se estabeleceu em Vila Rica, atual Ouro Preto, uma cidade mineradora em crescimento. Augustinho utilizou os incentivos recebidos para adquirir terras e iniciar atividades relacionadas à mineração e ao comércio local. Minas Gerais estava emergindo como um dos principais centros de mineração de ouro do mundo. As histórias de riqueza e prosperidade atraíram muitos imigrantes, incluindo a família Washington, que buscava melhorar suas condições de vida e aproveitar as novas oportunidades econômicas. A família Washington rapidamente se integrou à comunidade local, tornando-se uma parte influente do tecido social e econômico de Vila Rica. Eles contribuíram para o desenvolvimento da infraestrutura local e estabeleceram relações comerciais importantes. George Washington nasceu em 1732 em Vila Rica. Ele cresceu em um ambiente culturalmente rico e economicamente próspero. Recebeu uma educação sólida, combinando as tradições europeias e locais, e desenvolveu habilidades de liderança desde jovem. Influenciado pelo ambiente dinâmico e pelas histórias de independência e autonomia, George se envolveu em movimentos políticos locais, defendendo ideias de liberdade e autogoverno. Para se integrar melhor à sociedade local e beneficiar-se plenamente dos incentivos oferecidos pelo governo português, a família Washington decide se converter ao catolicismo. No Brasil colonial, o catolicismo era a religião oficial e predominante, e a conversão ajudaria a família a evitar qualquer possível discriminação religiosa e a se integrar mais facilmente na comunidade. A formação de Washington incluía estudos religiosos católicos, bem como ensinamentos sobre liderança e estratégia militar. Desde jovem, George demonstrou habilidades de liderança e um forte senso de justiça. Ele foi influenciado tanto pelas tradições europeias quanto pelos conflitos locais, desenvolvendo um profundo desejo de ver o Brasil livre do domínio. Agora irei falar um pouco detalhadamente da infância e adolescência de Washington. A família Washington se estabeleceu em uma confortável casa colonial na periferia de Vila Rica, cercada por uma vasta propriedade de terra onde se dedicavam à mineração de ouro e ao cultivo de lavouras. A casa era espaçosa, com influências arquitetônicas portuguesas, refletindo a prosperidade que a família alcançou na região. George recebeu uma educação sólida desde cedo, combinando ensinamentos tradicionais europeus com a cultura local. Ele foi ensinado por tutores particulares que vinham de Portugal, aprendendo matemática, história, geografia, latim e português. Após a conversão ao catolicismo, a educação de George incluiu um forte componente religioso. Ele frequentava a igreja regularmente com sua família, participando de missas e festas religiosas que eram uma parte importante da vida social e cultural em Minas Gerais. George cresceu em um ambiente natural exuberante, cercado pelas montanhas de Minas Gerais. Ele desenvolveu um amor pela exploração e pela natureza, frequentemente aventurando-se nas matas ao redor da propriedade, onde aprendeu sobre a flora e fauna locais. Desde jovem, George acompanhava seu pai nas operações de mineração. Ele aprendeu sobre a extração de ouro e pedras preciosas, além de desenvolver habilidades de liderança ao supervisionar trabalhadores e administrar a propriedade. George formou laços fortes com outros jovens da comunidade, incluindo filhos de portugueses e indígenas locais. Essas amizades diversificadas enriqueceram sua compreensão cultural e social, fazendo dele um jovem bem adaptado e respeitado na comunidade.
Ele participava das festividades locais. Isso fez com que Washington absorvesse as tradições culturais e religiosas de Minas Gerais. Essas experiências mudaram seu caráter e reforçaram seu senso de comunidade e pertencimento. George demonstrou cedo habilidades de liderança e estratégia. Ele organizava jogos e atividades com os amigos, muitas vezes assumindo o papel de líder. Suas experiências na mineração também lhe deram um senso prático e uma ética de trabalho forte. Os tutores e influências locais introduziram George a ideias filosóficas e políticas que estavam circulando na Europa e nas colônias. Ele se interessou por conceitos de liberdade, justiça e governança, que mais tarde influenciariam sua visão política. Agora chegamos à seguinte conclusão sobre a infância de Washington. A infância de George Washington em Minas Gerais foi marcada por uma combinação rica de educação formal, influências culturais diversas e experiências práticas na mineração e na vida rural. Essa formação multifacetada o preparou para se tornar um líder forte e visionário, moldando seu caráter e suas habilidades que mais tarde desempenhariam um papel crucial na história. Agora irei falar da adolescência e carreira militar de Washington. Aos 12 anos, George Washington começou a assumir mais responsabilidades na propriedade da família, aprendendo cada vez mais sobre os negócios de mineração e agricultura. Esse período marcou a transição de um jovem curioso para um adolescente responsável e preparado para desafios maiores. Sua educação continuou de forma rigorosa, com tutores que o instruíam em áreas avançadas de matemática, história, filosofia e ciências naturais. Além do português e latim, George também estudou francês, uma língua importante para diplomacia e comércio na época. Na adolescência, George começou a desenvolver uma visão de independência para o Brasil. Ele acreditava que a colônia poderia se governar sozinha e prosperar sem a exploração colonial portuguesa. Suas ideias começaram a se formar durante conversas com amigos e mentores que compartilhavam de sua visão. Com uma base sólida de educação, habilidades práticas e uma rede social influente, George começou a traçar planos para o futuro. Aos 17 anos, George Washington começou a treinar formalmente com militares locais de mercenários europeus contratados pelas famílias influentes de Vila Rica. Ele se destacou rapidamente, mostrando habilidade em táticas de guerrilha e comando de tropas. As conexões sociais e a reputação da família Washington garantiram-lhe apoio significativo da elite local, que via em George um líder promissor para proteger seus interesses contra bandidos e eventuais ameaças indígenas ou coloniais. Ele organizou e treinou milícias locais, formando um grupo coeso e bem disciplinado. Suas tropas eram conhecidas por sua disciplina e eficácia em combate, ganhando o respeito e a lealdade dos habitantes de Vila Rica e das regiões vizinhas. George participou de várias expedições e batalhas contra grupos de bandoleiros que ameaçavam as operações de mineração. Depois de praticamente conseguir apoio militar depois de alguns anos, cerca de anos depois, após ganhar muito prestígio e apoio, Washington, no ano de 1779 aos 47 anos, faz uma viagem até a cidade de São João del Rei e lá decide fazer um discurso inflamado a favor da independência do Brasil. Washington termina seu discurso dizendo: de agora em diante, o Brasil é uma nação livre. Após o fim do discurso, uma multidão comemora com gritos e decide pegar em armas e lutar pela independência do Brasil. A Guerra de Independência do Brasil é sangrenta e longa, durando de 1779 até 1785. No total 6 anos de guerra. Após o fim da guerra, é convocada uma Assembleia Geral que declara que o Brasil será uma república em Washington. No primeiro presidente, é feita a primeira Constituição do Brasil. As primeiras medidas de Washington são reconstruir as cidades brasileiras, a estabilização da economia do país e a implementação do federalismo no Brasil. Washington também forma seu gabinete. Durante o governo Washington é estabelecido o Exército e a Marinha. E para manter a economia do país funcionando, Washington cria incentivos para a agricultura e mineração. Em 1789, Washington é reeleito. Em seu segundo mandato, Washington decide buscar reconhecimento internacional para o Brasil e faz fortificações nas fronteiras, para prevenir invasões. Em 1793, Washington sai do poder após cumprir 2 mandatos de presidência. Seu sucessor é Joaquim José da Silva Xavier, um dos militares mais destacados da Guerra de Independência brasileira. Enquanto a questão da escravidão, ela é abolida gradualmente após José Bonifácio chegar ao poder na década de 1820. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e até o